ótima tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo com vocês, para mais uma mensagem do Papai do Céu. Uma mensagem que eu tirei ontem e muito falou no meu coração e hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Que está em Mateus 26, no versículo 73, que diz assim: Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Que triste, né? Quando a gente sabe o que é certo e às vezes a gente não acredita, ou às vezes a gente não dá crédito à palavra de Deus, né? Gente, eu tô falando aqui de uma pessoa que andou com Jesus, de uma pessoa que teve uma das maiores experiências com Deus. Foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido por Jesus. Jesus escolheu 3 que era muito íntimo dele, mas Pedro foi um dos primeiros, quem teve mais intimidade com Deus, né? E Jesus falou para ele, em certo momento, que ele o negaria 3 vezes, né? Porque Pedro se achava o tal. Pedro achava que o amor dele por Jesus era tão grande, que ele seria incapaz de negar a Jesus. E às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente tem essa sensação, quantas pessoas já não tiveram experiências de negar a Jesus para não morrer? De negar a Jesus, negar o cristianismo para continuar vivo, né? Porque poucas pessoas acreditam de verdade que o Senhor tem o poder para fazer até a bala na arma, naquele momento, não funcionar, né? E aí, no medo, no temor, ele vai e acaba não testificando que ele é um servo do Senhor, que ele é um seguidor do Senhor. E aqui, Jesus já tinha avisado para ele, quando ele cortou lá a orelha de Malco, quando Malco, que era um dos soldados, foi prender Jesus. E Pedro, ele era um homem assim, sanguíneo. Pedro era um homem sanguíneo, ele fazia as coisas sem pensar. Sabe aquelas pessoas que têm o dom para estar na frente da batalha, que têm o dom para tomar decisões, aquelas pessoas que são realmente líder de natureza? Porque para ser líder você não precisa ser uma pessoa eloquente, você não precisa ser uma pessoa que tem muitos estudos. Existem várias formas de liderança. E uma das lideranças que hoje eu vejo é aquela pessoa que tem atitude. Pedro era assim. Pedro simplesmente ele teve a atitude de sacar a espada e cortar a orelha de Malco, né? E aí Jesus pegou e falou: Pedro, não é assim. E botou a orelha de Malco no lugar. E ali ele falou: não, mas mestre, eu estarei contigo para tudo, estarei contigo. E Deus ali falou para ele: você não vai estar comigo, né? Imagina, Jesus foi orar, né, no monte da transfiguração, e ele pediu para que os 3, né, aqui fala muito sobre isso, né? Eu estava lendo aqui que Jesus, quando ele foi orar no monte da transfiguração, ele pediu que os discípulos ficassem com ele acordado, apenas 3 que ele levou, e entre eles estava Pedro também. Levou para poder orar com ele. E afastando-se um pouquinho, Jesus começou a orar, e quando voltou 1 hora depois, eles dormiam. E Jesus os repreendeu, falando: puxa, amigos, vocês não podem vigiar comigo e orar pelo menos 1 hora? Vocês não são capazes de fazer isso? E aí Jesus se retirou e foi orar novamente. E quando Jesus voltou, os encontrou dormindo de novo. Gente, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que nem sempre quando você está numa grande aflição, quando você está num momento de angústia, as pessoas vão estar sentindo a tua dor junto com você. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de passar por um momento de angústia, de dor, de sofrimento junto com você. Porque às vezes é você e Deus, e foi naquele momento que Deus pediu, Jesus pediu a Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim esse cálice.
quantas vezes eu e você já não também pedimos a Deus para nos livrar de uma situação que a gente não gostaria de viver, que a gente não gostaria de estar vivendo, que a gente não queria estar vivendo naquele momento. E a gente pede: Deus, me livra dessa situação. Mas às vezes a vontade do Pai tem que ser a vontade do Pai tem que ser vivida, tem que ser executada. E foi assim na vida de Jesus. E Jesus se conformou porque ele queria fazer a vontade de Deus. E ali ele não teve os discípulos para vigiar com ele. Ele voltou a orar novamente. Quando ele voltou, os discípulos se encontravam dormindo. Então Jesus já sabia que em determinado momento ele estaria sozinho. Ele estaria sozinho. E quando ele disse aqui a Pedro, né, que Pedro negaria, antes que o galho cantasse, Pedro negaria 3 vezes. A primeira vez que Pedro negou foi quando uma serva chegou e falou, identificou. Falou: epa, peraí, tu é um daqueles que andava com Jesus. E ele falou: não, que isso, eu não conheço esse homem, você está me confundindo. E saindo dali, uma outra mulher anônima também o reconheceu e falou para ele: ei, gente, aquele ali é um deles. Aquele ali estava com ele. Aquele ali é um dos seguidores de Jesus, sim, eu estou reconhecendo. E ele, botando a capa por cima, acredito eu, né, botando a capa por cima e se escondendo, falou: nada disso, eu não conheço, eu nunca vi. Porque estava com medo, estava aterrorizado, com medo de também passar por aquela situação, né? E aí, pela terceira vez, alguém identificou pelo modo de andar, pelo modo de falar, pelo jeito que ele se expressava. Olha, vou dizer uma coisa para você, tá? O que eu aprendi com essa palavra? Gente, quando você aceita Jesus, quando você tem intimidade com o Pai, ainda que você venha se desviar por qualquer motivo, você nunca mais volta a comer as bolotas de Satanás, porque você fica marcado. O teu jeito de falar, o teu jeito de sorrir, o teu jeito de se comportar, o teu jeito de sentar à mesa, o teu jeito de se vestir, automaticamente em alguma coisa vai denunciar que você conhece Jesus. E aconteceu isso com Pedro. Quando eles olharam para Pedro, eles viram que Pedro tinha um jeito de andar diferente. Viram que Pedro tinha um jeito de falar diferente, né? Tanto que aqui onde eu li, e vou tornar de novo a vocês, diz o seguinte: então começou ele a espraguejar e jurar: não conheço esse homem. Ele estava dizendo que não conhecia Jesus, né? Imediatamente o galo cantou, né? Mas um pouquinho antes diz assim, ó: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Está aqui em Mateus 26, né? 26, 7, 3, no bloco B. Fala exatamente isso. Você já esteve em algum lugar, já aconteceu isso com você, de você não falar nada que você é cristão, ou de você, gente, meu cabelo tá todo arrepiadinho. Bom, é o tempo úmido aqui, então me perdoe. Mas assim, já aconteceu com vocês, de vocês chegarem em um determinado lugar ou conhecer algumas pessoas e você não falar nada que você é cristã, mas pelo seu jeito de se comportar, pelo seu jeito de agir, ou pela forma que você lida com outras pessoas, você ser identificado como serva do Senhor? Isso já aconteceu comigo em vários lugares onde eu passei, várias empresas onde eu passei, que eu chegava e às vezes eu não precisava falar quem eu era, não precisava falar que eu conhecia o Deus vivo, né? Embora isso logo era identificado pelo meu jeito de me vestir, pelo meu jeito de me comportar, pelas formas que eu enfrentava algumas dificuldades, alguns problemas. Houve uma última empresa que eu passei, onde eu sabia as pessoas que eu lidava, né? Onde eu sabia, as pessoas eram minhas amigas na minha frente, mas em determinadas ocasiões, quando eu não estava presente, tentavam falar mal de mim, falavam mal, falavam coisas assim horríveis, que às vezes meu erro de português, porque, gente, eu erro muito em falar, eu sei disso, sabe? Mas também não é porque você não sabe falar. A gente até sabe, mas o dia a dia, as pessoas que a gente lida, a gente acaba pegando esse vício de linguagem. Então, assim,
algumas das pessoas que eu mais ajudava dentro daquela empresa. E por vezes as pessoas vinham falar comigo e falavam, gente, mas você é tão amiga de fulana, de ciclana, de bertana, de A, de B ou de C, e eles não são seus amigos. Houve uma determinada época que eu viajei, fui para fora do Brasil, e naquele momento foi uma das vezes que mais me doeu a traição. Mais me doeu. Mas eu falei comigo, dentro de mim, eu falei, eu não vou ser igual, eu não vou deixar isso me contaminar. Não é o que as pessoas dizem a meu respeito, ou que falem a meu respeito, que eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou serva do Deus vivo. Eu sou uma mulher em que Deus escolheu para fazer a diferença. Se eles não sabem amar, não sabem ser sinceros, eu sei. Eu sei. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp dizendo o seguinte, cuidado. Cuidado porque estão fazendo a sua caveira aqui. Cuidado. Não são suas amigas. E ali me doeu profundamente, me doeu muito. Chorei, mas eu entreguei para Deus. Eu falei, Deus, eu sou amiga. Triste é de quem não consegue ser. Porque quem não consegue ser amigo perde uma excelente oportunidade, às vezes, de conviver com alguém tão legal, tão bacana. E olha, acredite, a melhor coisa que existe não é você ter amigos, é você ser amigos. Alguém que as pessoas possam contar que você vai estar ali naquele momento que eles precisarem. E eu entendo que o erro não estava comigo. E eu continuei sendo a mesma pessoa. Era taxada como boba. Mas eu continuei sendo a mesma pessoa. Porque é fácil você falar que você é cristão. É fácil você abrir a boca e você dizer que você serve a um Deus vivo, que salva, cura, transforma, que dá vida eterna. Mas e os seus frutos? Quais são? O que você faz para que as pessoas enxerguem Jesus na sua vida? Como você se comporta diante das dificuldades? É lógico que nós não somos perfeitos. E como Jesus ele tinha 12 discípulos, porém 3 era que andavam com ele, que ele confiava plenamente. E eles falhavam também. E eu tenho essa consciência. Claro que a gente tem que viver, a Bíblia diz que a gente tem que enxergar em Cristo a nossa essência, né? A gente tem que enxergar em Cristo. E nós, seres humanos, também devemos ter pelo menos 3 irmãos de oração que possam, nos momentos de dificuldade, de angústia, você possa contar, você possa chamar, e você possa falar e se mostrar como você é. Falar, olha, eu não sou essa fortaleza toda. Eu também sofro, eu também tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades. Mas nem para todo mundo você tem que mostrar isso. Algumas pessoas ficam só de telespectador, querendo ver a sua queda, querendo ver você desistir, querendo ver você negar Jesus. Eu acho que a maior pregação que a gente pode ter é quando você prega com a sua vida, quando você mostra quem você é. Aí realmente você está pregando. E, gente, eu tô falando pra vocês hoje, eu saí um pouco da história, mas eu tô falando pra vocês de um homem que tinha muita intimidade com Deus. Eu tô falando pra vocês de um homem que teve uma experiência, assim, maravilhosa, que falou, Jesus, eu quero andar contigo sobre as águas. Ele teve uma atitude de liderança, olha só. Ninguém fez o que Pedro fez. Quis ir andar com Jesus sobre as águas. Jesus disse, você quer vir? Vem andar comigo. E Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas, como Jesus andava. Mas teve um determinado momento que ele quis olhar para baixo. Quando você olha para os problemas, você começa a se distanciar de Jesus e você começa a afundar. Só que ainda assim, Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele pegou na mão de Pedro e o levantou. Falou, epa, levanta, filho. Homem de pouca fé, levanta. Levanta. E vocês sabem o mais interessante? Que a palavra Pedro quer dizer em aramaico, né? Que Pedro quer dizer pedra, rocha. Sabe por que Jesus chamou Pedro de Pedro? Porque ele foi chamado por vários nomes. Simão, Simeões. Ele teve vários nomes. Porém, Jesus intitulou como rocha, como Pedro. E foi a ele que Jesus falou que iria edificar a sua igreja sobre Pedro. Que Pedro seria um ganhador de almas, que Pedro levaria a palavra. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que eu e você somos Pedro aqui na terra. E tem muita gente que ainda precisa
que eu e você possamos mostrar Jesus, apresentar Jesus como ele é. Jesus não é um carrasco. Jesus é um homem cujo veio na terra, viveu como homem, passou cada humilhação. Eu estava lendo aqui, gente, esse livro de Mateus é tremendo, maravilhoso, muito bom, porque ele fala exatamente sobre os processos que Jesus viveu. E eu lendo aqui hoje, sozinha, eu chorei, porque imagina você ser cuspido na cara. Imagina, a gente às vezes passa algumas frustrações, algumas humilhações. E por vezes a gente não suporta a humilhação. Às vezes a gente não suporta. Quando alguém puxa o nosso tapete, a gente não suporta a humilhação da traição. A gente não suporta a humilhação do abandono. A gente não suporta a humilhação de hoje, por exemplo, você não ter um bom plano de saúde e você ser obrigado a estar na fila do INSS, estar na fila dos hospitais públicos, sendo tratado por vezes como lixo. Não é ruim? Mas olha, eu tenho uma notícia para te dar. Aqui em Mateus diz que Jesus foi cuspido na cara, que eles pegavam uma madeira e davam na cabeça dele e falavam o tempo todo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus que salvou tanta gente, que curou tanta gente, cura a ti mesmo, salva a ti mesmo. E o que me emocionou é que Jesus não respondeu palavras. Jesus aceitou tudo aquilo como uma ovelha muda. E ali ele subiu ao Gólgota. Gólgota é um lugar chamado Caveira. E ali ele foi morrer por mim, por você. Morreu pelos nossos pecados. E nós hoje não valorizamos isso. Nós não valorizamos isso. Nós queremos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas Jesus foi lá. E ele deu a última gota de sangue dele. Você acha que ele não queria se salvar? Você acha que ele não queria sair dali? Se ele não quisesse, ele não tinha ido orar e pedir ao Pai para passar dele aquele cálice. Jesus era um homem de oração, ele era um homem que tudo ele orava. Ele orou para escolher os discípulos, ele orava para tudo, ele orava. Ele orou no momento da crucificação também. Mas olha, aqui no final, onde você vai lendo, vai vendo as humilhações, as tristezas, imaginando você ser cuspido aqui na cara. Cuspido, eu falo assim, aqui, eu falo sempre assim para os meus filhos: filhos, não permita ninguém tocar no seu rosto. Eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, sou mãe de 3 pessoas lindas. E eu falo sempre para eles: não permita ninguém tocar no seu rosto, porque aqui é o lugar que mamãe beija, mamãe acarinha. E ninguém tem esse poder. Imagina Jesus sendo filho de Deus, ter sido batido aqui, ter sido cuspido aqui por mim e por você, para que hoje eu pudesse estar aqui falando isso para você. É tremendo, né? É tremendo. Mas diz aqui que ele foi, e que quando o crucificaram, a terra tremeu, que sepulcros se abriam e pessoas que eram salvas em Jesus ressuscitaram. Houve um grande mover de Deus no dia da crucificação. Poucas pessoas pregam sobre isso, mas é só ler, tá aqui, ó. Tá aqui na palavra, nas escrituras sagradas, está aqui. Quando você vê isso, que Jesus, ele conseguiu fazer algo extraordinário, sabe? Que ele venceu a morte, que Pedro não venceu, João não venceu, Tiago não venceu, João Batista não venceu, nenhum dos apóstolos venceram a morte, mas Jesus venceu a morte, venceu por mim, venceu por você. Então hoje, gente, estamos vivendo dias difíceis, dias de Covid, dias de tristeza, dias de luto, dias de dor. Não tenha medo, porque se um Jesus que venceu a morte, se um Deus que venceu a morte, ele vence o Covid por mim e por você. Ninguém morre antes do tempo, que ele não permita. Se foi, glorifique a Deus, porque foi permissão de Deus. Ele venceu a morte por mim e por você. Então eu e você vamos vencer o Covid, sim, em nome de Jesus. E se chegou a nossa hora, não sei qual é a desculpa que a morte vai ter para nos levar. Se é o Covid, se é um câncer, se é não sei qual é
a desculpa, porque a morte sempre traz uma desculpa, uma causa, né? Tem aqueles que têm o privilégio de morrer dormindo, né? De morrer com um sorriso no rosto. Mas seja como for, se você é servo do Deus Altíssimo, não tema. Não tema que Deus é contigo. Gente, eu queria deixar aqui um beijo, meu abraço para algumas pessoas que estão junto comigo nessa jornada. Eu falo que, claro que eu não sou Jesus, lógico, eu não tenho a menor intenção. Eu procuro me parecer um pouco mais com ele. Mas tem pessoas que oram comigo, né? Como a missionária Cris Mel, que é uma bênção, é um Pedro na minha vida, né? Aquela pessoa que está sempre junto comigo para tudo, para ir para os hospitais, para clamar, para subir montes, fazer propósito sobre a vida das pessoas. Ela está sempre comigo. Cris, ó, beijo no seu coração, a irmã Castalha, a irmã Penha, a irmã Regiane, pastor Juarez, meu pastor do coração, que eu amo tanto, ele junto com a esposa dele, pastor Eliana, que é uma bênção, um beijo para vocês. Edileuza, eu tenho visto Deus na sua vida, ontem você foi um canal de bênção para mim, aprendi muito com você ontem, glorifico ao Senhor pela tua vida e pela vida da sua filha, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes ainda, né? Glorifico a Deus hoje pela vida de todos que oram comigo, né? As missionárias que oram comigo no grupo, não dá para falar o nome de todo mundo aqui. Pela vida da minha mãe, que é a minha intercessora desde que eu me entendo por gente, do jeitinho dela, ela sempre procurou a orar pela minha vida, se preocupar por mim. Hoje eu estou com 48 anos, mas todos os dias a minha mãe quer saber como eu estou, se eu comi, se eu levantei, se eu dormi, se eu estou bem emocionalmente. E a mãe da gente, né, é uma autoridade sobre a nossa vida. Isso é muito bom, né? Gente, ó, beijo, passei do tempo. Deus abençoe vocês.